Harborcast, onde nos aprofundamos acerca de um dos assassinatos mais misteriosos da história americana. No nosso primeiro episódio, exploramos as implicações físicas do assassinato de John Kennedy, com o professor de física Bruno Gomes da Silva. E hoje vamos mergulhar nos aspectos históricos por trás desse evento marcante. Isso mesmo. Hoje vamos explorar não só os acontecimentos do dia 22 de novembro de 63, mas também analisar a fundo o contexto histórico em que esse evento se encontrava e as teorias que surgiram ao longo do tempo. Nosso convidado de hoje é Maurício Albuquerque, doutor em História na UFPEL. Seja bem-vindo, Maurício. Pode falar um pouquinho mais da tua trajetória para nós? Bem, antes de mais nada, pessoal, agradecer pela equipe do The Harbor por estar me recebendo aqui, gurias. Bruno, na parte técnica aí, arrasando como sempre. E um agradecimento muito grande também ao professor Felipe, que foi meu colega no mestrado, foi meu professor também, e não me surpreende em nada ele estar fazendo um projeto tão legal com vocês. Então fica aqui meus cumprimentos e meus agradecimentos também por estar aqui ocupando esse espaço com vocês. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou formado em História também aqui pelo UFPEL, fiz praticamente toda a minha formação aqui, graduação, mestrado, doutorado, só a especialização que eu fiz pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fiz durante a pandemia, fiz à distância. Trabalhei muito com história medieval, tipo Rei Arthur, Cruzadas, essas coisas, coisa que lembra Game of Thrones, digamos assim, né? Trabalhei muito com isso ao longo da minha formação. Mas atualmente a minha paixão tem sido História da Arte. Eu atuo na rede privada aqui de Pelotas, sou funcionário da Escola Mário Quintana, sou professor de filosofia e do nono ano em diante eu atuo mais nessa parte de História da Arte, eu cubro a parte de Enem, PAV, vestibulares, onde caem questões de educação artística. Então esse tem sido o meu campo de atuação atualmente, né? Eu acho que, resumidamente, para a gente não se estender muito, seria basicamente isso. Ótimo. Maurício, mas antes da gente falar do assassinato em si, como era o cenário político nos Estados Unidos e no mundo naquela época? E quais os desafios Kennedy estava enfrentando e como isso pode ter influenciado de alguma forma no que aconteceu? Bom, essa eu acho que é a questão onde eu vou me alongar um pouco mais, tá? Já avisando os nossos ouvintes, porque pedir para um historiador falar de contexto histórico é tipo assim, pode ter certeza que vai sair um podcast só dessa pergunta. Fica à vontade. Então, para começar, pessoal, o Kennedy, eu enumerei para nós aqui pelo menos 7 desafios que ele vai encontrar nesse curtíssimo governo que ele tem. Mas os problemas do Kennedy não se iniciam com a gestão dele. Eles se iniciam, incrível que pareça, em 1945, quando ele sequer tinha entrado na carreira política. 1945 é o ano em que acaba a Segunda Guerra Mundial. Em janeiro de 1945, o Exército Vermelho da União Soviética marcha sobre Berlim, acabando então com o regime nazista, e em agosto desse mesmo ano, os Estados Unidos jogam as 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Antes desses 2 acontecimentos ocorrerem, já havia uma perspectiva clara por parte das forças aliadas de que o novo inimigo, entre aspas, do Ocidente seria a União Soviética. O próprio primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, ele tinha planos para se juntar com os Estados Unidos e as demais nações das forças aliadas para invadir a União Soviética. Tinha um espião soviético no gabinete dele que avisou isso lá para o Stalin e foi todo um imbróglio para ele conseguir se reconciliar com o Stalin depois. Então, podemos dizer que a Guerra Fria ela começa já ali com a Segunda Guerra terminando. A Guerra Fria já começa ali. Então, tudo que a gente vai ver de atritos entre essas 2 potências, que são Estados Unidos de um lado, União Soviética, um representando as democracias capitalistas, outro representando o lado socialista, que é a contraposição a esse modelo, tudo isso já está desenhado, já está se configurando em 1945. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saem, digamos assim, na frente. Por quê? A Segunda Guerra, assim como a Primeira, não ocorreu no território americano. Ela ocorreu na Europa. Se a gente comparar com a Rússia, os Estados Unidos, do ponto de vista material e humano, eles haviam saído muito na frente quando a guerra acaba. Por quê? Morreu, se a gente fizer o cálculo, pessoal, cerca de 52 vezes mais soldados soviéticos do que americanos na guerra. O número de americanos fica entre 407 mil. Soviéticos, 26 milhões, 27 milhões. Não tem como comparar. Se a gente pensar também que havia o fronte oriental, que era quando as tropas alemãs estavam invadindo lá o leste da Europa, e quem teve que botar o seu capital humano e financeiro para deter esse avanço foi a União Soviética. Então a gente já consegue imaginar, pessoal, que quem saiu mais lesado dessas 2 potências, a União Soviética saiu muito mais lesada do que os Estados Unidos. Ademais, temos um outro elemento aí que é bomba atômica, uma tecnologia de guerra que ninguém mais tinha. A Rússia vai atrás, eles vão desenvolver suas armas nucleares,
Mas nesse primeiro momento, os Estados Unidos está muito na frente. Do ponto de vista material, objetivo, estratégico, eles estão largando na dianteira. O que acontece é que no plano, quando a gente fala de guerra, ideologia e política, só a questão material não basta. Existe a guerra de narrativas também. E a União Soviética, e isso o mundo inteiro, jornais inclusive daqui do Brasil, da época do Vargas, falavam sobre o heroísmo da União Soviética, que Stalin, junto do Exército Vermelho, havia nos livrado do nazismo, não os Estados Unidos. Hoje, com Hollywood, com todo o processo de propaganda que vai sendo construído na posteridade, a gente lembra daquele famoso evento das tropas americanas em Iwo Jima, cravando a bandeira lá no Japão. E tá certo isso aí, porque o principal interesse deles era no Pacífico. Mas quem combateu o exército, a Wehrmacht, o exército alemão, foi o Exército Vermelho. E o mundo inteiro concordava com isso na época. Tu pega jornais da América Latina, de vários lugares do mundo, endossando a ideia acerca do heroísmo do Exército Vermelho, do Stalin, da União Soviética. Então, os Estados Unidos têm um problema aí, porque eles têm que reverter essa narrativa. E isso não é muito fácil de se fazer. Logo que acaba a Segunda Guerra, se inicia então o chamado Red Scare, a segunda onda do Red Scare, próprio nome do inglês, medo vermelho. É a segunda onda da perseguição aos comunistas. E eles começam a investir fortemente nessa narrativa, por motivos que são bastante óbvios, né? Os Estados Unidos representavam um modelo que não cabia dentro daquela premissa marxista, comunista de mundo. A União Soviética se apresentava exatamente como um antagonista a esse modelo. Todos os países que não concordassem com o modelo americano poderiam se afunilar, passar a orbitar na esfera de poder da União Soviética. E para conseguir reverter essa guerra de narrativas que estava acontecendo, eles vão fazer uma propaganda anticomunista muito forte, muito, muito forte. Essa época, se a gente pega, por exemplo, entre 50 e 57, é o período chamado macartismo, para a gente reduzir bastante aqui, guris, é considerado, tipo assim, o momento em que os Estados Unidos chegou mais próximo de ser uma ditadura. Os Estados Unidos nunca foi uma ditadura, mas nessa época ele chegou perto de ser, por causa justamente dessa perseguição que vai ter contra pessoas que praticavam atividades subversivas. É como se fosse uma caça às bruxas mesmo, sabe? Artistas são perseguidos, pessoal que fazia histórias em quadrinhos, por exemplo, pessoal do meio cultural vai passar por uma série de censuras e restrições diversas por causa desse medo que se tinha de que o demônio, a serpente do comunismo se infiltrasse na sociedade americana e começasse a corroer as bases dessa sociedade que se apresentava como democrática e como correta, né? Porque cada um desses lados puxava a brasa para o seu assado e se apresentava como herói e o outro como vilão. O Kennedy, ele vai assumir então, percebam pessoal, que antes dele assumir, ele já tem todo esse cenário configurado. O plano, assim, digamos assim, o xadrez da geopolítica global já está dado quando ele assume. Antes até, uns 15 anos antes, se a gente parar para pensar. Eu enumero que ele passa por 7 desafios, 7 situações que vão colocar ali uns pepinos que ele vai ter que resolver de fato. O primeiro que eu coloco para vocês é a invasão da Baía dos Porcos. O primeiro ataque que a gente vai ver, uma tentativa de assassinato do Fidel Castro. Nesse momento, a gente pode dizer que Estados Unidos e Cuba já vinham com relações diplomáticas muito complicadas, e a invasão, o caso da Baía dos Porcos, que acontece em 1961, é o primeiro dessas operações que vão tentar matar o Castro. Eles fracassam, não conseguem, e logo depois eles fazem a Operação Mongoose, ou que seria Mangusto, eu acho, em inglês. Quem sabe inglês depois pode nos corrigir. E não tentaram matar o Castro, nem depô-lo, mas tentaram minar um pouco a credibilidade do governo Castro. Depois a gente tem a crise dos mísseis em 62. Todo professor de História, Geografia e Sociologia que fala de Guerra Fria concorda. Se houve um momento da nossa história em que a gente chegou perto de uma guerra nuclear, foi em 62, com a crise dos mísseis de Cuba. Brevemente, pessoal, o que aconteceu? Depois de feitas essas tentativas de assassinato do Fidel Castro, o governo cubano permitiu que a União Soviética instalasse mísseis nucleares no seu território. Tenta imaginar o cagaço que foi isso na época. Principalmente para o público americano, e que vivia ali na Flórida, ali, que o litoral da Flórida tem conexão direta com o litoral cubano. Tu imaginar que tu tem um país vizinho, razoavelmente próximo, com armas nucleares miradas para o teu território. Depois nós temos a pressão pela questão dos direitos civis, pessoal. Vamos lembrar que a década de 60 é a década do Martin Luther King também, uma figura importantíssima para a gente falar sobre os direitos da população negra dos Estados Unidos. O famoso discurso I Have a Dream, do Martin Luther King, é de 63, ano que o Kennedy morre, tá? Então vamos colocar isso também. População negra, principalmente no sul dos Estados Unidos, estão sendo massacrados, estão sendo perseguidos.
ativistas negros estão sendo colocados em cruzes, estão botando fogo nos caras. É uma coisa que, para os nossos dias, é impensável. E só um contexto aqui rápido, pessoal. Havia, nessa época, lugares segregados. Banheiro para branco, banheiro para negro, festivais, centros culturais para brancos, para negros. Ocorre uma situação, inclusive, em que o Ray Charles, famoso músico norte-americano, né, um dos grandes nomes da música negra desse país, ele vai se negar a tocar num show segregado, porque... olha a pachorra dos caras, chamaram ele para tocar, para cantar para uma plateia, mas a população negra não podia entrar nesse festival, não podia ver esse show, né? E ele, sendo um cantor negro, ele provocou dizendo o seguinte: se a população negra não pode entrar, então eu não posso tocar para vocês, eu sou proibido de estar nesse lugar. Ele foi proibido de tocar na Geórgia por muito tempo, até que o Estado depois se reconciliou com ele. Depois falamos também da questão dos mísseis, né, pessoal? A própria questão da Guerra Fria, porque os Estados Unidos vai tentar vender a sua narrativa para os países da América Latina, para não perder influência para a União Soviética. A crise econômica acontece nos anos 60, porque crises econômicas são cíclicas, tá, pessoal? Não caberia aqui falar de todas elas, obviamente. Mas os Estados Unidos, até pelo modelo econômico que eles seguem, um capitalismo financeiro, eles passam por crises cíclicas de tempos em tempos. Os próprios escândalos da família Kennedy, que a gente não pode negligenciar também, que acabam desgastando muito a figura pública dele. Caso mais famoso, com a Marilyn Monroe, mas não apenas. Especula-se, e aqui a gente vai para um lado meio meio gossip, assim, né, gurias? Que a... como é que era o nome da esposa do Kennedy, gente? Jacqueline Kennedy. Isso. Ela tinha consciência dos casos que o Kennedy tinha, isso era naturalizado para eles. E se fala, inclusive, que os Kennedys eram o que havia de mais próximo nos Estados Unidos de uma família real, tipo a família real britânica, que tudo que eles fazem vira fofoca, que eles têm casos extraconjugais ali, acolá, e eles tentam manter sempre as aparências em público. Então, se diz muitas vezes que a família Kennedy tinha um pouco essa aura de como se fosse uma família real. E eu acho que o último ponto em que o Kennedy vai encontrar uma dificuldade é por causa que ele é um dos caras que vão começar os grandes investimentos na Guerra do Vietnã, que é considerado um dos grandes fracassos militares, uma das principais derrotas que os Estados Unidos teve ao longo de sua história. E o que vai depois desembocar lá nas final da década de 60, década de 70, que é o momento mais crítico da Guerra do Vietnã, começa com o Kennedy. E detalhe, pessoal, que algumas dessas coisas não eram da intenção do Kennedy, até onde sabemos. Tanto os investimentos com relação à Guerra do Vietnã, quanto a questão da Baía dos Porcos, tudo isso já vinha da gestão Eisenhower. Ao que se sabe, e isso, colocando um pouco a minha opinião também, pessoal, não eram coisas próprias do Kennedy, sequer faziam sentido dado o perfil político que ele tinha, dada a trajetória que ele tinha. Kennedy era um democrata. Ele era um desses políticos pró-direitos humanos. Ele vai fazer, por exemplo, pessoal, o plano chamado New Frontier, que é a continuação do New Deal, lá do Delano Roosevelt, que vai investir em educação, em aposentadoria, em saúde, vai ter maior interferência do Estado na economia. Então, ele era um cara muito pra frentex. Porém, frentex pro seu tempo, tá, pessoal? Década de 60, estamos falando, né? Só que acontece que, nos Estados Unidos, a guerra é uma política de Estado e não uma política de governo. O que significa que, por mais que um presidente seja anti-guerra, se aquilo já foi estabelecido antes, ele tem que cumprir. Foi o caso, por exemplo, do Barack Obama com a guerra ao terror, se a gente traçar um correlato mais próximo. Mas acho que para não alongar mais do que eu já me alonguei, pessoal, acredito que esses seriam os grandes problemas, as grandes dificuldades que o Kennedy vai encontrar logo que ele assume. E no mais, ele teve uma gestão bastante curta, né, pessoal? Ele assume em 61, é morto em 22 de novembro de 63. No mais, nos dias de hoje, se considera que ele saiu muito bem nesse período. Ele deixou uma boa reputação. Talvez até por ter morrido cedo, não deu muita margem para fazer muita coisa errada. Mas apesar dele encontrar um país com problemas e se propor a fazer mudanças muito radicais, podemos dizer que a imagem pública, a reputação dele saiu razoavelmente bem para um presidente que assumiu um pepino tão grande. E ele tendo que enfrentar todos esses pontos que o senhor trouxe para nós hoje, ainda mais tentando equilibrar as pressões internas e externas, eu nem imagino quão difícil não deveria ter sido, né? E ele foi considerado, se eu não me engano, a terceira maior personalidade, não foi? Algo assim. A imagem pública dele é muito forte, né, pessoal? Sim. Se a gente para pensar como é que foi o perfil do Kennedy, Kennedy era um herói de guerra. Ele tem histórias dele ajudando soldados em perigo e tudo mais, sabe? Então isso
Ele desde sempre conseguiu construir uma imagem pública muito forte, sabe? Ele entrou pra política em 47, já aproveitando um pouco essa imagem de herói de guerra, e a família dele também era uma família rica, ele já tinha outros parentes na política também. Então, que a gente fala de família Kennedy, não é um sujeito isolado naquele universo político, assim como muitos outros políticos americanos vêm já de famílias de políticos. O Brasil não é tão diferente assim. Se a gente parar pra pensar quem são as famílias que estão na nossa política já há muitas décadas, né? Tem um outro elemento também, que é a questão do soft power do Kennedy. O pessoal que é do aprimoramento pessoal fala muito sobre capital erótico, por exemplo. Eu gosto de falar de soft power, que é o poder suave. Aquilo que tu exerce, não de maneira direta, através do dinheiro, através da força, mas de maneira sutil. Kennedy era um bonitão, ele era um cara bonito pra caramba. Se a gente pega o que era o padrão desejado de um homem americano daquela década, nossa, ele era um cara com um sorriso maravilhoso. E todo mundo que conviveu com ele diz, esse cara tem uma aura, tem um magnetismo, ele tem uma coisa, tanto é que a mulherada gostava muito dele. E ele foi um dos presidentes mais jovens também dos Estados Unidos, né? Exatamente, Michele. E isso dá uma força pra ele, principalmente pra imagem e pra memória que a gente quer. Nós não tanto, mas que os americanos vão ter sobre o Kennedy, dele sendo essa grande promessa na política. Por quê? A política americana, assim como a política brasileira, ela é gerida basicamente por homens grisalhos de meia idade, de 60, 70, 80 anos. E aí tu tem um cara na casa de uns 40 e poucos, que tem uma aura mais jovem, meio galanteador. Tem seus problemas ali, mas no mundo da política a gente nunca espera gente santa, né? Então isso ajudou ele a se... Acredito que ajudou a imagem dele a sobreviver tão bem, de maneira que dizem que se tu perguntar nos Estados Unidos quem foi o melhor presidente, vão vir os mesmos nomes. Alguns vão dizer Reagan, outros vão dizer... Quem mais além do Reagan? Eu acho que, dependendo de quem falar, podem dizer o Obama, talvez, né? E o Kennedy sempre tá ali entre os três maiores. Geralmente, ele e o Reagan costumam estar entre os três primeiros perguntados. E logo após o assassinato, o vice-presidente Lyndon Johnson assumiu a presidência, né? Exatamente. E quase um ano depois, ele fundou a Comissão Warren, que foi uma comissão destinada a investigar o assassinato do Kennedy. E eles alegaram que Lee Harvey Oswald agiu sozinho nesse acontecimento. Só que a população ficou bem cética em relação a isso. E tu pode nos dizer quais problemas na investigação podem ter ocasionado essa desconfiança da população? Eu acho que uma série de coisas, gurias. Tem os elementos técnicos, mas a gente pode pensar também o próprio perfil do Oswald, que deixa muito pano pra manga. Vamos lembrar, pessoal, quando a gente fala de uma versão oficial, o que significa dizer que uma versão oficial? Que ela é verdadeira? Não. Significa que ela tem um endosso, ela é endossada por órgãos públicos. Esse órgão pode ser o governo, pode ser uma universidade, pode ser um conjunto de pesquisas acadêmicas, a opinião da comunidade científica, ou pode ser simplesmente assim, olha, o governo quer que a gente fale isso. Isso significa dizer que uma versão acerca de um acontecimento é oficial. Não quer dizer que ela seja verdadeira, mas ela é a mais bem aceita pelos órgãos públicos reconhecidos. Quando a gente olha o perfil da pessoa que a gente está falando, o Oswald, a gente está falando de um cara que era assumidamente marxista, de um sujeito que era um ex-militar, não era uma pessoa qualquer, era alguém que tinha um treinamento, sabia manipular armas, não era uma pessoa que pegou uma arma e saiu atirando, era um cara que tinha um treinamento para isso. Era um sujeito que, durante sua carreira militar, era conhecido pela indisciplina, tanto que ele não vingou no serviço militar norte-americano. Ele deserta, pessoal, para a União Soviética em 59. Isso era uma coisa que, assim, ó, o cara que que deserta, ele é o traidor da pátria. Tu vira bruxa, tu vira, tipo assim, olha, joga esse cara pro canto, tira os direitos dele, tu vira um pária social, assim. Tu perde teu prestígio como cidadão, assim, tu vira um sub-humano, praticamente, quando tu deserta, ainda mais num contexto desses, de Guerra Fria. Porém, o que é curioso, ele se desilude com o que ele vê na União Soviética, que não era aquele paraíso de igualdade que ele imaginava, principalmente que a gente está falando aqui de governo Khrushchev, que é quando fica se sabendo, por causa de um discurso do Nikita Khrushchev que vaza sobre os gulags, acerca dos campos de trabalho forçado que existiam naquela época. Então, até um pouco por causa disso, acredito eu, ele vai se desgostar bastante com a União Soviética, mas ele volta para os Estados Unidos e o governo aceita ele. Depois ele vai tentar voltar, e aí não vão deixar, ele vai tentar ir para Cuba, não vão deixar ele fazer esse trânsito também. E ao longo de toda a vida dele, pessoal, ele era apoiador do regime do Castro. Só desse cara ter conseguido viver nos Estados Unidos,
pós-macartismo, nessa época de caça às bruxas que eu falei para vocês, de caça aos comunistas, de pânico com relação aos comunistas, já é uma coisa que chama muita atenção. Ele tem o perfil de uma pessoa que poderia tranquilamente fazer uma coisa dessas. Porém, daí fazer sozinho, que eu acho que é o tópico que vocês querem explorar um pouco mais, aí temos um imbróglio bastante grande. Tá, do ponto de vista técnico, o que a gente sabe que gerou muito ceticismo das pessoas com relação ao relato Warren, ao relato da comissão Warren? Primeiramente, a questão da autópsia, pessoal. O corpo do Kennedy foi levado para o Hospital Naval de Bethesda. Só que deixaram muita gente entrar lá, porque era uma pressão muito grande, muita gente querendo saber o que estava acontecendo. E isso é um protocolo bastante equivocado, se a gente parar pra pensar. Ainda que a gente está falando de uma pessoa importante do meio político, ok, uma coisa é tu lidar com urgência, tu falar pro legista assim, para tudo, o presidente morreu, vamos, esquece tudo que tu tá fazendo e vamos examinar esse cara. Outra coisa é pressa para obter resultados. São coisas bem diferentes. Urgência é uma coisa, pressa para obter resultado é uma outra coisa. É natural que a população, numa situação dessas, queira respostas rápidas, objetivas, que digam, olha, o presidente morreu por causa disso. E geralmente as pessoas querem ouvir narrativas grandiosas, de conspiração, que tem outras coisas envolvidas, ainda mais num contexto desses, em que todo tipo de teoria de conspiração está rolando à solta e as pessoas dão muita credibilidade para essas teorias. Então temos a questão com relação à autópsia, onde houve esse problema logístico com relação à organização do hospital. Se perdeu uma série de provas, como fragmentos de bala, se sabe disso hoje em dia, fotos da autópsia que as pessoas queriam ter e não foram fornecidas, e gravações, por exemplo, que não foram utilizadas naquele momento, até hoje não se sabe que fim levaram. Podemos falar também das contradições nos depoimentos das pessoas, muitas pessoas que queriam depor não conseguiram depor. E aí a gente pode pensar mais uma vez a questão de organização, de logística. Tenta tu imaginar o trabalho daquele escrivão que está lá recebendo uma galera, dezenas, centenas de pessoas querendo falar o que eles viram, o que eles ouviram, o que eles pensaram e por aí vai. É uma trabalheira. Acredito que em algum momento eles devem ter feito um processo de filtragem desses relatos. Só que no momento que tu filtra para priorizar quem estava mais perto, quem viu melhor, quem ouviu melhor, talvez uma cara ali que estava bem na dele, que tu descartou, aquele cara tinha a chave para chegar em todo um plano, toda uma big picture acerca daquele acontecimento que até hoje a gente não tem. Vai ver, de repente, essas pessoas nem estão mais vivas hoje e aí a gente acaba tendo que lidar com um número mais restrito de evidências. Depois, pessoal, como eu coloquei para vocês, a pressa seria um terceiro fator fundamental. O que se faz com pressa não se faz com qualidade, ainda mais num momento como esse, em que está se falando de uma possível guerra nuclear para acontecer. A crise dos mísseis tinha acontecido no ano anterior, então essa pressão internacional, vocês têm que resolver o caso Kennedy, Isso gera um apressamento no processo que prejudica muito para que se obtivesse uma conclusão mais definitiva, e a própria interferência dos órgãos como o FBI e a CIA. E esse é um ponto que pode parecer menos importante, porque quando a gente fala do caso Kennedy, a gente se fixa muito em por onde a bala foi, teria como fazer gerar mais de um ferimento. Isso é importante, tá, pessoal? Mas quando a gente começa a analisar do ponto de vista burocrático, de quem interviu, quando interviu, a gente começa a ver que tem mais coisa ainda para se duvidar. No caso aqui, a interferência do FBI e da CIA é algo a gente considerar. Por quê? Os Estados Unidos é um país que respeita muito a questão de jurisdição. Por que não se resolveu tão rapidamente a questão do racismo no sul dos Estados Unidos? Porque o FBI não podia intervir nas polícias locais. E a polícia local muitas vezes era filiada à Ku Klux Klan, era filiada com esses caras, tinha envolvimento com esses caras. Então percebam, num país em que geralmente existe um respeito muito grande à jurisdição de cada polícia, de cada prefeitura, de cada estado, de repente o FBI e a CIA resolvem que eles têm que intervir, eles têm que saber o que está acontecendo, eles têm que meter a mão aí. Pera, tem caroço no angu aí, tem algo fora do comum está acontecendo. Então eu acho que seria basicamente isso, pessoal. O próprio perfil do perfil ideológico do Oswald levanta uma suspeita muito grande. E depois essas questões mais técnicas sobre autópsia, evidência e tudo mais, e a interferência do FBI e da CIA, que no meu ponto de vista tem muito a dizer sobre o enviesamento da investigação. E faz muito sentido essa pressão do público para saber o que aconteceu de fato, porque foi um assassinato a público, sabe? Todo mundo viu. Exato, é uma coisa raríssima de se acontecer. Agora, afunilando um pouco o assunto, o que o senhor tem a nos dizer sobre como a mídia afetou e afeta ainda a forma com que as pessoas entendem o que aconteceu?
Em casos como esse, gurias, a mídia ela é ambivalente. A gente pode pensar, até trazendo para o Brasil contemporâneo, a facada do Bolsonaro, outros casos de tentativas de assassinato de presidentes. A mídia ela tem um papel ambíguo, no sentido de que ela tem um elemento positivo, porque ela é sempre muito rápida em apurar as coisas, em levantar possibilidades, dar respostas para as pessoas. Ela vai acompanhar diretamente o que está acontecendo. Então, isso é um papel que a mídia tem, e vocês, como pessoas que estão se formando em jornalismo, sabem muito bem disso, o papel social que vocês desempenham. Só que acontece, essa mesma visibilidade pode ser revertida para outros elementos. Então, essa mesma espetacularização que vai fazer com que mais pessoas se interessem pelo caso, tenham consciência do que está acontecendo no seu país, ou nos países vizinhos, pode gerar toda uma série de maluquices em torno do caso. E eu acredito que a mídia tem esse papel positivo, com certeza, mas quando acontece algo tão dramático, que é o caso do assassinato do JFK, a gente tem que... eu acredito que os jornalistas devem ter um pouco esse pé atrás de recuar para não pressionar os órgãos de investigação, porque senão acontece o que a gente falou aqui. Na pressa se perde evidência, não se ouve as pessoas, e vai saber se nisso aí a gente já não está tendo uma conclusão completamente parcial do que aconteceu, justamente porque a metodologia utilizada não foi a melhor. Por que dessa pressa? E a mídia acaba gerando essa pressa muitas vezes. E também foi uma das primeiras vezes que a população acompanhou quase que em tempo real o que estava acontecendo, né? Acabou sendo um choque, como a Mai falou, o presidente dos Estados Unidos ser assassinado em público e à luz do dia. Foi algo que chocou muita gente, realmente. E isso abriu muita margem para as teorias da conspiração, né? Exatamente. E o caso foi reaberto nos anos 70, né? E surgiram novas evidências. Quais foram as descobertas mais importantes e como que elas mudaram a forma como a população enxergou o caso? Acontece, pessoal, que na década de 70 havia um grande ceticismo da população norte-americana com relação ao governo. Se havia um otimismo na era Kennedy, esse otimismo ele vai se perder muito 8, 9 anos depois que o Kennedy morre. Isso acontece um pouco por causa da Guerra do Vietnã, tá? Porque o governo norte-americano vinha investindo muito dinheiro e alistando seus próprios jovens, deixando jovens de 18, 19, 20 e poucos anos morrerem lá longe, num país super longe lá, para financiar essa guerra aí. E também por causa do famoso caso Watergate, que vai levar à deposição do Richard Nixon. Então essas duas coisas somadas fazem com que a população tenha um grande ceticismo para com tudo que vinha do governo. O que acontece? Volta o caso Kennedy. Porque até então, aquela narrativa oficial, tá, as pessoas não acreditam de primeira, mas ok, porque o otimismo com relação ao governo ainda estava grande. Conforme o otimismo com o governo vai caindo, volta aquela coisa, tá, e o caso Kennedy lá, como é que tá? Vocês descobriram coisa nova? Eu já não acredito mais naquilo que vocês estão falando, entende? Percebam como esses elementos, esses casos, eles vão sendo ressuscitados na imaginação conforme as pessoas estão mais ou menos satisfeitas com o seu governo. Então, se estabelece na década de 70, então, a HSCA, Comitê Seleto da Câmara sobre Assassinatos. Surgem algumas novas evidências, principalmente evidências de áudio, gravações, tiros, etc. O que vai ter de mudança significativa é que esse comitê, pessoal, eles vão considerar a possibilidade de um complô, ou seja, que seria muito difícil o Oswald ter agido sozinho, dado justamente o que eu comentei do perfil ideológico dele. Seria impossível que não tivesse alguém junto com ele. Agora, onde exatamente essas pessoas estariam seria difícil, mas pelo menos ele deveria estar conversando com outras pessoas. Certamente haviam pessoas que concordavam com o que ele fazia. Assim como a gente pode pensar até em outros casos de terrorismo e tudo mais. Essas pessoas raramente são lobos solitários. Pegando um paralelo, assim, ainda que não seja muito parecido, pessoal que faz aqueles massacres em escolas, por exemplo. Eles são lobos solitários? Não completamente, porque tem toda uma comunidade de chãs de ódio que está motivando eles a fazerem isso. Eu acredito que o caso Oswald se assemelhe muito. Ele pode até ter agido sozinho, ele pode até ter estado sozinho no momento do disparo, mas ele estava conversando com alguém ou com algum grupo secreto, alguma coisa assim. Devia ter gente que ele estava em contato que talvez tenha até estimulado ele a fazer isso. Eu não vejo essa possibilidade dele estar completamente sozinho. E o HSCA endossa essa possibilidade, ainda que não tenham comprovado devidamente. Eles consideram que existe uma alta probabilidade, ainda que as evidências disponíveis não atestem factualmente para isso. E a gente também nem sabe se realmente o Oswald agiu nesse assassinato, porque ele pode simplesmente também ter sido uma pessoa
muito oportuna, né, devido ao perfil, porque ele tem o perfil de um assassino do presidente dos Estados Unidos, entendeu? O cara foi militar, foi pra União Soviética, apoiava o Castro. Ele desertou dos Estados Unidos, sabe? É o combo do conspirador. Ele pode também nem tava sabendo do que estava acontecendo, só tava ali no trabalho dele, e aí aconteceu tudo o que aconteceu, e aí... Ou ter sido pressionado, de repente. Exatamente. E sabe uma coisa que o HSCA vai fazer, que é muito interessante? Eles reconheceram que houve um monte de falha, e isso já é uma coisa interessante. Olha, quando foi feito lá naquela época lá, não foi feito da melhor maneira. Isso é algo interessante. E o que eu acho que é um ponto mais legal aqui, pessoal, reconheceram que FBI e CIA meteram a mão onde não era para meter pela legislação dos Estados Unidos. Ou seja, houve uma, como é que a gente diria, uma violação de uma questão jurídica e burocrática que é muito importante na Constituição desse país. E isso eu acho que talvez seja a maior contribuição que esse comitê trouxe. Ainda que não tenha comprovado devidamente assim, olha, tinha um outro cara com ele, ou a teoria da Grass-Signow lá, por exemplo, de que tinha um cara lá no gramado. Ainda que eles não tenham atestado isso, o que eles levantaram de possibilidade circunstancial, eu acho que abre margem para possíveis reflexões no futuro. Sim, e com o avanço da tecnologia e o acesso a novos documentos, você acha que ainda podemos descobrir algo novo sobre o caso? Ou, na tua opinião, tem algo que ainda precisa ser investigado? Eu acredito que do ponto de vista das evidências, se tivesse algo tão grande assim para se pesquisar, para se garimpar, já teria sido descoberto. Até porque em 92 surge uma lei do governo americano de liberar tudo que tinha sobre o caso Kennedy. Eles não vão fazer de uma vez só, eles vão fazendo aos poucos. Então teve liberação de arquivos em 2017, em 2018. As últimas que a gente sabe foram no fim de 2022 e 2023. Mas não houve uma grande mudança com relação ao que aconteceu, quem foram os envolvidos e tudo mais. O que eu acredito, pessoal, e aí trazendo um pouco da minha opinião de historiador, é que talvez seja mais uma questão de mudar o ponto de vista. A gente está falando de um país que é a maior economia global, a maior potência global, que tem o maior arsenal da face da Terra. São eles investigando o assassinato do presidente deles. Será que, especulando, pessoal, brincando um pouco aqui, o dia que a China se tornar a maior potência global e eles pegarem os mesmos arquivos, eles vão tirar as mesmas conclusões? Eles vão se ver obrigados a falar justamente o que está apontado pelos relatórios oficiais? Esse que é o ponto que eu quero dizer para vocês. História, quando a gente fala de a conclusão, o que a gente pensa acerca do passado, isso muda de época para época, pessoal. Isso não é uma coisa fixa. O passado já passou. Mas a nossa interpretação, ela é muito circunstancial. Ela muda de acordo com a época, com a sociedade e com as coisas que vão acontecendo. E tu pode nos dizer, assim, uma visão, como que seria se o Kennedy não tivesse morrido? Aí a gente entra um pouco na história especulativa, né? Eu acredito que talvez ele não tenha morrido tão heróico assim, sabe? Porque os casos extraconjugais dele poderiam macular muito a imagem pública dele. Talvez, eu acredito que com certeza ele não teria morrido tão herói. Ele não teria essa coisa da vida dele ter acabado com ele jovem, um político muito promissor, toda aquela aura que se criava em torno da imagem dele, a expectativa que se tinha acerca do governo dele, muito disso é alimentado pelo fato dele ter morrido jovem, dele ter ficado aquele sentimento de, nossa, foi tirado de nós esse grande político que ia mudar o nosso país. Agora, como teria sido? Olha, talvez ele teria sido só mais um dos presidentes dos Estados Unidos. A magia em torno do Kennedy dificilmente existiria se ele tivesse morrido velho, com 2, 3 mandatos, e vai saber quantas outras coisas poderiam ter acontecido para ele deixar de ser essa pessoa tão interessante que a gente se lembra aí, que vira e mexe tem documentário e livro e etc. Já falando em livros e documentários, tem algum material que tu indica para quem quer acabar se aprofundando um pouco mais no caso? Aqui no Brasil, a gente é um pouco carente de pesquisas sobre o JFK. Praticamente, eu não recordo, assim, ao longo dos meus 13 anos como historiador, de algum pesquisador brasileiro que tenha se detido, de fato, a analisar a história do JFK. Quem domina esse campo são os americanos. São Sim. eles que mais pesquisam o JFK, são eles que constroem a opinião pública acerca dele. Mas tem historiadores profissionais que dão opiniões mais ou menos distintas. Um livro que eu quero indicar é do William Manchester, que se chama Death of a President, A Morte de um Presidente. Foi o primeiro livro de um historiador formado a falar sobre o caso do Kennedy, ele é bem detalhado, mas basicamente ele repete o que foi dito pela comissão Warren. Um contraponto que a gente pode trazer aqui,
é um livro de um autor chamado David Talbot, que se chama The Devil's Chessboard, o Tabuleiro do Diabo. Ele é de 2015, tá, pessoal? E ele vai falar muito sobre a questão do envolvimento da CIA. Tá? Já temos aqui um historiador profissional, acadêmico, trazendo uma outra questão aí, indo um pouco para essa ideia de que não foi lobo solitário coisa alguma, a CIA estava envolvida nessa parada toda. E um outro autor que eu trago para vocês como indicação é o Gerald Posner, com um livro chamado Case Closed, Caso Fechado. E ele vai retomar um pouco aquela ideia antiga e dizer: parem de ficar especulando sobre o Kennedy, o que é para ser dito já está dito, vocês estão perdendo tempo falando sobre isso. Então percebam, pessoal, que até para quem é acadêmico, quem é historiador profissional, não é uma coisa pacífica. Vira e mexe, parece uma opinião diferente, alguma coisa a ser considerada. Ainda que as evidências sejam as mesmas, os pontos de vista mudam. Mas acredito que até por uma questão política mesmo, a versão que prevalece é a versão dita oficial. Tá? Talvez a gente ainda tenha muita coisa aí para ver. E eu acredito que quando os Estados Unidos não forem mais a grande potência global, outros países começarem a olhar esses mesmos documentos, a gente vai chegar em conclusões diferentes. A questão é que eles estão monopolizando esse campo aí há pelo menos aí uns 50 e poucos anos aí. Certo. E com isso, estamos encerrando mais um episódio do The Harborcast. Esperamos que vocês tenham gostado. E Maurício, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Agradecemos pela tua participação e colaboração. Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Eu sou a Nahara Leal. Eu sou a Michele Silva. E esse foi mais um episódio do The Harborcast. Aproveitando para dizer que nós já conseguimos uma entrevista com o Oswald. E daqui a pouquinho tá saindo.